Eu não vou me aprofundar muito, eu vou apenas dar uma noção do que é a ciência do sentir, né? A senhora chegou falando em Descartes, nós não vamos falar em Descartes, justamente a gente sem falar nele está falando o tempo todo. Então o que acontece? Mas Descartes, todos os demais naquela época, até século passado, né, viviam um mundo, né, onde a gente tinha a visão de mundo, né, o paradigma de olhar de mundo, o jeito de olhar o mundo, porque a gente olha para o mundo, a gente nasce no mundo pronto. Vê a garotada de hoje, com 2 anos já sabe mexer em computador. A gente tem que aprender, porque não é no nosso mundo. Então a gente nem sente, a gente nasce no mundo, aquele olhar é impregnado na gente. Então o que acontece? Esse povo todo, dos grandes nomes que nós temos, Freud, Descartes, todos eles, né? Einstein já estava um pouquinho mudando, porque pegou uma... Mas também, né, tanto é que ele não aceitava a física quântica, porque era fora do campo dele. Nasceu num mundo onde matéria era diferente, era uma coisa, energia era outra. Velocidade, tempo era absoluto, espaço era absoluto. O universo era infinito. Aqui todo mundo se lembra, quando a gente era criança, a gente aprendeu que o universo era infinito. Os pais dizem isso pra gente. Só que já se sabia há muito tempo que o universo não era infinito, mas, há muito tempo que eu digo, desde o início do século passado. Mas isso não entrava no aprendizado, né? A gente entendia que o universo era infinito. Eu acho que até hoje tem gente que ainda fica surpresa, como o universo não é infinito, né? Mas o universo não é infinito. Quer dizer, e era um mundo mecânico, de relógio, tudo funcionava como um relógio. Então, tudo que se constrói nesse modelo como se fosse um relógio. Inclusive a visão humana. Inclusive, se a gente vai no médico, ele olha para a gente como um relógio, é uma máquina, que ele vai ver qual é a peça que tem que corrigir, acertar, apertar o botão, né? Enfim, é assim, é o paradigma de visão, que está mudando. Mas ainda não, porque leva anos até um paradigma se modificar, né? Mas do século para cá, do século XIX para cá, as coisas foram mudando. Inclusive Einstein foi um deles. E ele não conseguiu acompanhar muito até o que ele mesmo modificou, né? Ele nos mostra que tempo e massa é energia, energia é massa, que o tempo anda junto com o espaço, são relativos, não são absolutos, né? Você tem a estrutura da física quântica que mostra que a estrutura da natureza não é uma coisa sólida, pontual, mas são cordas de energias vibrantes, que é a teoria das cordas, que é a mais aceita hoje em dia. Isso muda tudo, isso muda toda a visão. Eu vou passar um videozinho aqui, quem já acompanha aqui já conhece esse videozinho, só para vocês terem uma ideia, o que eles consideram hoje que é a estrutura, a estrutura da matéria possa ser vibração, cordas vibrantes. Mas é o que nos estrutura, é a estrutura da nossa matéria. Então muda tudo, toda a concepção, muda todo o olhar. É um novo mundo que se abre aí. É uma nova visão de humanidade, de saúde, de doença, de ser humano, de animal. Infelizmente agora eu soube que liberaram aqui oficialmente para matar animais. Quer dizer, a gente em pleno século XXI ainda sacrificando, o Supremo deu unanimidade que pode sacrificar animais no Brasil. Isso é um absurdo. Inclusive religioso, Isso é um absurdo. Pode matar cachorro. Pode matar o que quiser. Animal. E eu falei, devia matar eles, né? Porque é um absurdo liberar um negócio desse. Então, é um atraso, dá até nervoso. Supremo realmente, desculpa se alguém a favor do Supremo, mas realmente. Eu vi no Migalhas que eles... Mas é um absurdo isso, quer dizer, como é que pode? A gente em plena mudança. Então o que acontece? A gente aqui, com a ciência do sentir, a gente migra, né, do mundo mecânico, que é esse de cá, para um ser vibracional. A gente é vibração. Simples. Simples assim. É muito mais simples, inclusive, lidar com vibrações, porque você vai lidar com ressonâncias, a gente vai ver rapidamente isso aqui. Se a gente está lidando, então, com... Aí o que é? O sentir nada mais é... O que é o sentir? O sentir nada mais é do que a experiência que nós também somos essas vibrações, do que é a gente ter a possibilidade de experimentar essa vibração que nós somos.
Né? Isso é o que faz a gente sentir. Aliás, que é o sentir. Isso intuitivamente é fácil. Se estiver vibrando aqui, a gente sente a vibração. Só que então quando a gente sente a nossa própria vibração. Então se está alegre, a gente sente a nossa própria vibração de alegria. Se a gente está vibrando tristeza, a gente vai sentir a própria vibração de tristeza. Se a gente está vibrando raiva, a gente vai sentir a nossa própria vibração de raiva. Quer dizer, são mais de 500 sentimentos e a gente não os conhece. Né? A gente nomeia 3, 4 e olha lá. Né? Quando a gente começa a mergulhar nesse universo, vê, né, o Renato, a quantidade de sentimento, falo porque ele chegou aqui, não lembra, né? Quantidade de sentimento, mas isso não é sentimento? A gente descobre que é. Né? O luto, né? O luto, por exemplo, foi. E o sentimento tem uma coisa muito interessante, porque como ele vibra, a vibração, perdão, como as vibrações, você tem dois corpos, um vibra aqui, o outro vibra aqui, e eles têm as mesmas frequências fundamentais, enfim, o que acontece? Eles entram em ressonância. Então, toda e qualquer comunicação se faz por ressonância, seja em nível estrutural, já que a gente já tem uma ideia de que a matéria tem como base a estrutura, a vibração, seja no nível menos mais elevado que eu digo não de coisa, no nível mais macro, como a gente vive do dia a dia, que é fora da estrutura. Eu estou falando, é uma onda mecânica que está vibrando, está pelos ouvidos, vocês estão me vendo porque a luz está incidindo, que é uma onda eletromagnética que bate e vai e reflete para os olhos. Então, tudo na verdade é uma troca de frequências e de energia, né? Então eu vou mostrar um videozinho de ressonância. Essa todo mundo já ouviu falar, que é a quebra do copo pelo abuso, né? Quer dizer, a ressonância, ela realmente é a base de todas as relações, de todas as interações. E se a gente está no universo vibracional, e a gente é um ser vibracional, porque para a ciência do sentido nós somos um complexo vibratório macronível, então a gente ao mesmo tempo a gente interage pela ressonância, o tempo todo. Eu não sei se está vendo minimamente, né? A ideia aqui hoje não é, até porque a proposta, isso aí a gente está estudando há não sei quantos anos, é deixar intuitivamente que a pessoa, que vocês possam intuir que isso faz sentido. Né? É essa que é a grande proposta. Né? Porque... E aí como é que é? Se você está no universo, vibracional, então como é que a gente vê tudo que a gente vê? Como é que eu estou vendo essa mesa desse jeito? Como é que você está me vendo aqui com essa coisa de lista, com essa calça, com esse formato? Como é que consegue me ver como um mundo mecânico, como se via? Como é que você consegue ver isso? Né? É muito simples. A gente existe e nós temos um sistema perceptivo que processa isso tudo dentro da cabeça da gente. Reduz porque o universo hoje em dia, dentro do que se conhece, claro que isso também é uma criação humana, mas dentro do que se conhece, tem 11 dimensões, 10 espaços e mais tempo. E nós somos seres que estamos presos à tridimensionalidade, nós somos seres presos a 3 dimensões. Então, é que nem você virar para um peixe e dizer para ele que tem coisa assim do oceano, ele vai dizer, não, eu sou assim, até porque ele não existe lá fora. Né? Então, o que acontece? A gente, 3 dimensões, o que é? Altura, largura e profundidade. Né? E é isso que a gente... Onde é que está a quarta? Onde é que está a quinta? A gente não consegue, porque a gente está preso, a gente só existe enquanto condição humana, simbólica, né? Porque estamos prisioneiros das 3 dimensões. Aí a gente cria justamente a altura, largura e profundidade, essa imagem, tudo que a gente assimila no mundo é aí. Então a gente pega esse universo e todos os estímulos que penetram através do nosso sistema perceptivo são reduzidos a 3 dimensões. São reduzidos a 3 dimensões. Por exemplo, eu descobri isso outro dia, uma maneira fácil de mostrar isso. Um artista, se eu vou pintar
Se eu vou pintar você, né? Eu sou uma artista, eu vou pegar uma tela e eu vou fazer o que com você para botar na tela? Você está em 3 dimensões. Mas quando eu colocar você na tela, você vai virar em 2 dimensões. O seu retrato, a sua tela, vai estar em 2 dimensões. Então, para trazer você para a tela, eu tive que perder uma dimensão. Porque você vai ter o retrato na parede, está em 2 dimensões. A profundidade acabou. É só altura e largura. E assim a gente vai reduzindo as coisas. Se você pensar então de 4, a gente reduz. E quando a gente reduz dimensões, a gente perde a sensibilidade para o que está assistindo, limita o que está vendo, né? Fica muito reduzido. Então o artista, quando ele pinta, ele perde. Aí esse exemplo está até interessante, por exemplo, um cilindro, né? Eu, se projeto ele para um plano, ele vai me parecer. Eu ponho uma luz, está aqui um cilindro, eu jogo uma luz e a projeção dele do lado de lá vai parecer um retângulo. Do lado de lá vai me parecer um círculo. No entanto, é um cilindro. Mas se a gente não pudesse ver esse cilindro, a gente ia dizer, não, é um retângulo que está ali. Ou ia a gente dizer, não, é um círculo que está aí. Eu estaria brigando com a senhora até hoje. A senhora ia dizer que era retângulo, eu ia dizer que era um círculo. E, no entanto, não era nenhum nem outro, era um cilindro que estava projetando. Né? Interessante isso, né? A gente vê a realidade e também, como se a gente visse, não visse não consegue, todo, não vê, não dá. Né? Então, didaticamente, vamos fazer de conta que o cilindro está além das 3 dimensões, o retângulo a gente começa em 4 dimensões, a gente não vê. Então, o que a gente vê é a tridimensionalidade, o que está para lá, a gente não vê. Que é o macro-micro, que é o que eu chamo de macro-micro. O que é macro-micro? Ele é porque eu digo, não sei. Macro-micro é esse complexo vibratório, que todo mundo é, que todo o cosmos é, que nós somos um recorte, né? Mas que não sei o que é, mas de onde surge tudo. De onde a gente assimila tudo e cria todas as formas. E é ele que nos projeta, através do nosso sistema perceptivo, então nos dá aí eu ponho o somático, o corpo de um lado, e o psicológico de outro, o espírito de outro, e assim vai, mas na verdade tudo está numa coisa só. Que é o complexo, é único, inteiro e indivisível. E a gente fica com a ilusão de que o mundo é isso. Não, o mundo não é isso. Nós somos um pequeno recorte desse mundo e olhe lá. Agora, a gente está em todas. A gente vivencia em nível do sentir, a gente está em todas as dimensões. Isso é só a ilusão do simbólico. Só a ilusão do pensamento. Né? Que gera a ilusão de que o mundo é isso. Mas em nível de sentimento, a gente está vivenciando todas as camadas. Aí às vezes a gente sente coisas que nem sabe de onde veio, né? Tem umas coisas assim que você não sabe nem nomear. É porque está vindo das outras. Está entregando coisa. Está vindo de outras dimensões. Exato, que a gente nem sabe. E não quer dizer que seja dimensões do além, coisa, pode ser até uma comunicação que você esteja fazendo comigo via outra dimensão. Porque a gente está em todas elas. O fato da gente não assimilar não quer dizer, o fato de, vamos voltar para o cilindro, o fato do retângulo estar ali, não quer dizer que o cilindro não esteja ali, não tem uma comunicação. Então o que vai acontecer com o cilindro vai alterar tanto o círculo quanto o retângulo. Quem está regendo é o cilindro. E é interessante também que nós somos seres, então, que assimilamos o mundo pelo sistema perceptivo. E o pensamento engana muito, né? Porque o pensamento, a gente vai ver daqui a pouco, ele na verdade é uma forma de sentir também. A gente está até conversando isso. Olha, pela experiência do paladar, na verdade, a gente experiencia, sente o sabor. Porque sentir aí, gente, é sensações e sentimentos.
Sentir no sentido amplo da palavra. Sensações de frio, calor, seria em nível corpóreo, mais superficial. Sentimento em nível mais interior. Tudo é sentir. Eu desafio alguém a sentir um sentimento sem uma sensação e uma sensação sem um sentimento. Porque é o sentir que é o todo. Né? Só que você vai experimentar em áreas diferentes de você. Né? Pela audição a gente experimenta, sente o som. Pelo tato a gente experimenta, sente o toque. Pelo olfato a gente experimenta, sente o cheiro. E vou lhe dizer, pela visão a gente experimenta e sente a imagem. A gente tem uma ilusão de que a imagem não é... A imagem é tão sentida quanto qualquer outro sentido. Você não vê, você sente. Está aqui, você sente. Imagem de comida da fome. Você sente. O coração, simbolicamente, é sentimento. E não existe sentimento nenhum. Nunca foi provado que o coração não tivesse mas no caso... Ele tem o funcionamento dele totalmente diferente. É tudo aqui. Mas de qualquer maneira, pela ciência do sentir, o corpo todo sente, porque uma coisa é a consciência de que está sentindo, outra coisa é o sentir. O sentir é vibração. Né? Então, no caso da imagem, a gente se ilude, é fora. Não, a imagem está tão dentro, é tão sentida quanto qualquer outro sentimento. Ô Beatriz, e a gente vê as coisas de cabeça para baixo, igual todo um processo para chegar lá e criar a imagem. Invertida a imagem. A primeira é invertida, depois lá dentro acerta. Então, a ciência do sentir, assentada no paradigma de um universo vibracional, nós estamos no universo vibracional, não estou naquele universo mecânico, biológico dos antigos, não. Estou nesse universo moderno, de hoje. Concebe o ser humano como um complexo macronível vibratório, mundo inteiro divisível, cuja experiência de si mesmo é o sentir. Tal qual concebe o sentir como uma expressão vibracional que o ser humano experiencia de si, em si, através de sensações, sentimentos e pensamentos. O pensamento, né, é tão sentir quanto. Ele é apenas, como temos as frequências, né, vibracionais, a gente vai lapidando, né, então o pensamento, ele nada mais é do que uma frequência do sentido que foi mais elaborada, foi mais trabalhada. Porque eu desafio alguém a pensar se não puder sentir. A gente sente o pensamento porque ele é sentir. O pensamento está separado, porque a gente veio num paradigma que separa razão, pensamento por um lado, sentir. Eu desafio alguém a pensar se não tiver sentido. Se não pensar, é sentir. Você sente, gente. Não dá nem para explicar, você sente. Você sente. Não é uma coisa fora da gente, a gente sente. Agora, é natural que você tem sentimentos não elaborados, né? Que não foram, e tem sentimentos que são mais elaborados. Sentir, falar assim, mais elaboradas, vibrações, mas aí o sentimento, o sentir é mais elaborado, que é uma das formas é o pensamento. É muito bio, né? É muito em cima. Ao contrário do que alguns imaginam, não é possível se livrar de um sentimento. Isso é uma outra coisa, vamos livrar, porque as pessoas não sabem lidar com o sentimento, acham que pode se livrar do sentimento. Não é uma tentativa comum quando se causa mal-estar. Tomando, por exemplo, a descarga de um acesso de raiva. Essa descarga, como qualquer tentativa de mudar o seu sentimento, é uma ilusão, pois um sentimento só pode ser transformado. Você não tem como se livrar de algo que você está sentindo, porque dentro da gente não tem como tirar e botar nada. Eu desafio alguém botar e tirar alguma coisa que está sentindo. Você consegue transformar. É isso que eu queria. Transformar-se. Tirar e botar, não, a gente é fechado. A gente é por ressonância, a gente se interage por ressonância. Só a medicina consegue abrir, botar uma prótese e fechar. mas é só isso. Mas botar algo dentro de você,
Só que você pode ativar. Você já tem aquilo em potencial, e aí você ativa. Ou você pode até adormecer, levar aquilo para um estado de novo em potencial. Mas o mais fácil é transformar. O que eu acho ridículo na espécie humana é você reagir da mesma forma. Você pode reagir, ter o mesmo reflexo frente a um estímulo durante 50, quantos anos você quiser, você acaba, não raro você repete a resposta a um estímulo mais ou menos da mesma maneira. Isso que eu acho que onde um negócio que precisava ser resolvido e deve ser difícil de ser resolvido, porque pela mente, pelo raciocínio, pela lógica e bom senso, dá pouco resultado. Você é capaz de passar a vida toda reagindo da mesma forma. Né? Por exemplo, o cara, eu passei lá embaixo, está aquele alto-falante vendendo ovo. Se bobear, eu vou passar 80 anos passando lá na frente e ficar porrinhado com aquele negócio. Isso, para mim, eu vejo isso como um não desenvolvimento. Você tem a incapacidade de transformar. Pois é. É para isso que a gente tenta aprender e melhorar como pessoa, para tentar transformar e melhorar. Né? Outros não vão conseguir, nem tentam. O problema que eu acho que a reação, a decodificação e a reação são muito rápidas, né? Você tem um reflexo muito rápido, foge muito ao controle, até a cognição é automática, é tudo muito automático, e você é automático, funciona muito no automático. Aí eu botei até esse aqui, ó. Uma vez o amor perguntou ao ódio, eu achei tão bonitinho isso. Ódio, por que você me odeia tanto? E o ódio respondeu, porque um dia eu te amei demais. Achei tão bonitinho. No exemplo da raiva, ela só pode ser transformada em força, garra, amor, etc. Se assim não for, a raiva ficará como que minando dentro da pessoa, correndo o seu eu. Isso porque o sentimento representa o suporte dele. Eu no sentido, né, do eu. O eu é um sentimento. Né? A gente sente quem eu sou Beatriz, eu sinto Beatriz. Também é um sentimento. Eu também é um sentimento. É uma estrutura que se estrutura no sentir. Eu. A identidade é um sentimento. Os sentimentos começam na consciente? O sentimento não começa, a gente é sentimento, o sentimento é vibração. A consciência do sentimento é uma coisa, outra coisa é o que a gente está sentindo o tempo todo. A gente começa um ser inconsciente, então a sua resposta é assim. Mas o sentimento, ele não começa, ele é a ideia do sentir é a vibração, aquela experiência que a gente tem do sentir. Começar é mal. Mas nesse sentido sim. A maior parte da gente é inconsciente. Os trilhões de células que nós possuímos, Vibram? Elas vibram através, são saudáveis ou não, através do sentimento. Isso, reflete, vai ressonância. Porque foi encontrado quimicamente que a raiva é um dos maiores inimigos do ser humano. A senhora falou uma coisa muito importante, porque, veja bem, eu mostrei só uma ressonância externa, da interação com o mundo, mas tem uma ressonância interna com a gente mesmo, que também é tão forte, quimicamente. Dependendo da energia que conduz. Exatamente. A raiva produz uma carga enorme de adrenalina. Mata. Que pode até matar. São as mortes. Por isso que é fundamental transformar, porque senão você vai se evitar. Se está chegando perto de você, você, manda, desfaz. Porque é o maior inimigo, quimicamente falando. Mas se a raiva estiver inconsciente, se você não estiver inconsciente, que pode deixar. Se não tem consciência, não tem jeito. Mas às vezes você tem uma raiva lá dentro, mas você não está nem sabendo. Aí não tem bom para a humanidade se pudesse combater a raiva. Eu gosto do
consciente. Raiva. Os antigos, né, o pessoal da antiguidade, né, os médicos antigos já estudavam cada vez para a gente ouvir o colega. já estudavam a raiva como se fosse a bilis, Sim. resultado da bilis, né? E a bilis, que vinha do fígado, essa podia envenenar todo o organismo. Tanto que eles estudavam muito e procuravam, né, encontrar alguma coisa para poder... Intuitivamente já eram outras leituras do mesmo fenômeno, de acordo com paradigmas de cada época. Sim, mas é que o ser humano, desde longas épocas, já estuda sobre, procura saber sobre a raiva. Vamos lá. Então, no que diz respeito às sensações, de modo geral, elas são as fronteiras do nosso corpo. Aparentemente um pouco mais fácil da gente sentir, porque é mais fácil, você estou com calor, estou com frio, as sensações são muito mais fáceis da gente, né? Inclusive de contexto, eu estou com frio, eu ponho um casaco, se eu estou com calor, eu levo ar refrigerado, e assim por diante. Né? Se eu sinto uma dor, eu vou passar uma pomada, sei lá, fazer qualquer coisa. Quer dizer, é muito mais fácil lidar com sensações do que com os sentimentos. Né? E elas representam, elas estão na fronteira entre o eu e o eu. Né? Elas representam o eu e o mundo. E até então, aí que vem, o pensamento é uma expressão do sentir. Mas agora, o processo de pensar não é pensamento, isso é importante. O que produz o pensamento? Né? O processo de pensar representa o processo transformador da vibração do sentir. Isso já é um pouco mais complexo, mas é para deixar a pulguinha atrás da orelha. Entendeu? E dessa depois promove o sentimento de identidade. Né? E então o pensamento ele vai representar o grau de lapidação do eu sensível. Porque o que acontece? Eu vou botar aqui para ficar mais fácil. Eu gosto dessa imagem do eu sensível. Eu constituo o eu sensível, aquele reposto do eu, que sendo capaz de experienciar o sensível de forma consciente, viabiliza o sentimento de eu que cada um tem de nós e de si mesmo. Então é como se a gente fosse esses bambus assim. A gente vai mergulhando, a gente tem consciência até uma certa momento, depois vai ficando escuro, vai ficando lá por dentro. Né? E só que você vai dizer, Beatriz, aqui a colega psicanalista, isso aí não é Freud, já, Freud é muito diferente, porque eu estou num universo vibracional como se fosse um mar. Você vai mergulhando, não tem é por ressonância, não tem corrente, não tem nada, é ressonância pura. Né? Então só vai ativar aquilo que eu interagir e deixar de interagir. São assim. É diferente daquele esquema todo de ter várias instâncias. É o meu sensível. Aquilo que eu vou tendo consciência. Depois eu falo. Não, aquilo que eu vou tendo consciência vai mergulhando e dentro de mim. Né? E vai me dando esse sentimento de eu. Sentimento de quem é Beatriz. A pior coisa do mundo é a gente não sentir quem a gente é. Porque aí a gente não sabe quem a gente é. Né? Às vezes a gente está tão desconectado da coisa que você fica perdido, porque o que dá consistência é quando o sentimento está consistente. Aí a gente se sente cheio, né? Cheio de quê? Do que a gente sente. A vibração que a ventania provoca no bambuzal é inesquecível. Não conheço. Deve ter isso também na nossa mente, ventanias para cá, ventanias para lá. Mas você tocou um ponto que eu acho interessante. Qual é a porcentagem do tempo que a gente está em contato com o nosso sentimento? Eu estou 24 horas por dia, porque eu tenho... Cara, assim, então, 24 horas por dia. E eu diria que as pessoas também, só que as pessoas, como tem todo um preconceito em cima do sentimento, ficou uma área como menor, as pessoas tendem a não se dar conta, mas isso é um crime que fizeram, na minha opinião, né? Por isso que eu luto por isso, porque eu enxerguei que isso é um crime que fizeram com a humanidade, etc. Porque o sentir é um elemento universal desde que o homem
Vamos passar aquele cachorrinho? É agora, não é? Depois desse. Não, faltou. Aqui. O sentimento é uma experiência, eu vou responder a você já já. O sentimento é uma experiência subjetiva, cada um irá sentir a sua própria maneira e saber nomear o que sente com as nuances de cada sentimento, o que é muito importante para que se tenha qualidade de vida psíquica. Ninguém vai sentir igual. Cada um sente do seu jeito. Agora, a gente sabe o que é sentir. Falar que eu senti medo, todo mundo vai saber. Eu senti raiva, todo mundo vai saber. Que eu amei, todo mundo vai saber. Agora, como eu amei, a forma como eu espraí, já é Beatriz. Né? Posso passar o cachorro? Esse vídeo, eu quero que vocês vejam, a Celi achou esse vídeo, eu disse, esse vídeo é perfeito. Você vai correr aqui distante. Ele é perfeito. Porque, ou seja, repare que o cara está falando uma língua que ninguém entende. Ele conversa com o cachorro, é um cachorro de rua. Ele conversa com o cachorro e todo mundo aqui vai entender o que ele falou com o cachorro e o que o cachorro disse. Você vai correr aqui distante. Então, eu acho que respondeu, né? O sentimento é isso, esse é o sentimento de carinho. Né? E a gente é universal, quer dizer, desde que o homem. Eu comecei a dar com medo do cachorro. Sim, vai confiado, mas a gente entende tudo. A linguagem dos sentimentos, do sentir é universal. Você sabe quando um japonês está com calor, você sabe quando um japonês está com medo, você sabe o que da pré-história, do renascimento, você sabe. A linguagem do sentir é universal. E é onde a gente se acerta. E por que a gente negou isso? Por que colocou isso em segundo plano como uma coisa menor, quando ela é a principal, pelo amor de Deus? A gente sente e logo existe. É justo o contrário. A lei da gravidade foi descoberta através de uma pancada de uma maçã na cabeça. Sentiu-se. Sentiu. Aí eu vou, descobriu. Opa, atração para baixo. Enfim, essa questão da introdução teórica. Coisa simples. É simples. O sentido é muito simples. É complexo. É extremamente complexo. Muito. Mas é só prestar atenção nesses detalhes. Exato. Agora eu queria ouvir de cada um como é que sentiu a cena que viu. Você achou? Eu senti emoção. O que tocou vocês? Que sentimentos despertaram? Que sensações? Carinho, eu cheguei até confiança. A vibração dos dois. Nos emocionou muito. A beleza daquele cachorro deu para ele aquela troca, né? Porque também de carinho, de energia, né? Vamos um de cada vez para que todos possam ouvir. Eu achei. Era puro amor, carinho, por amor e aquela interação de que um estava dando o que ele sentia para o outro. Porque teve uma hora que o cachorrinho olhou assim para cima, que uma expressão muito linda, né? Ele, lógico, no início ele estava com desconfiança, que é normal, né? E aí quando ele viu que tinha era recíproco, né? O carinho do homem para com ele e ele com o homem, aí eu fiquei emocionada. Bom, Elizabeth, né? Não, Beth, me chama Beth. Diga, Beth. Não, que mobilizou em você? Não, porque eu fiz uma viagem para o interior há um mês atrás, não sei, um mês. E me apaixonei por Tomzinho assim, ele estava muito maltratado onde ele vivia, né? Ele era praticamente um baby ainda. E essa minha prima que mora lá, levou para casa dela. E ela tem uma netinha com 3 aninhos. Os dois se entrosaram de tal maneira, e eu cheguei lá também me apaixonei pelo cachorro. Ele não tem ensinamento nenhum, entendeu? Não tem cultura nenhuma, coitadinho, um pobrezinho. Mas os animais só se criado, pelo sentido. maltratado, né, onde estava. Não tem raça especial, não tem nada de especial. Mas é de uma inteligência fora de série.
Eu me Mas apaixonei a de senhora cara. assistindo essa cena se lembrou dele? Eu não me lembrei agora dele porque saí de lá cheia de saudade já, entendeu? Querendo botar o nome do filho e trazer, mas é outro negócio, a gente que mora em apartamento também, não pode. Eu já tive, quando eu morava em casa, né? Mas em apartamento não fica bom. Eu gostaria de dar a ele o conforto necessário, a vida dele, né? Mas em apartamento não se pode. Não, fica muito bom, já tive. Pode. Então, eu saí de lá triste pela menininha de 3 anos, que é abscissa, e ela que está educando. E ele respeita. Agora, tem um amor, você não pode brincar com ela assim muito, porque ele vem mesmo para agredir, Sente ciúme. defendendo a garota. Quer dizer, e ele está há 1 mês e pouco, né? Quer dizer, a inteligência. Sim. Aquilo já não é mais cachorro, para bom. mim já Ele é muito cachorro, bom. justamente o animal é assim. Quem mais quer falar? Não sei lá, uma coisa que eu penso, eu sempre, não sei, os sentimentos são muito confusos, porque a gente se acha que a gente se perde, porque à medida que você sente uma coisa que pode ser boa, daqui a pouco aquela mesma sensação pode gerar uma energia ruim, porque o pensamento de repente vem junto com o sentimento. Eu acho que a gente se perde muito. Talvez os animais sejam mais simples, não compliquem tanto. Mas a gente não sei o que é A gente não foi racional. educado, não souberam nomear pra gente, não nomeiam os nossos sentimentos, aí fica tudo misturado, a gente não sabe separar. Isso é um aprendizado. A gente se confunde muito, né? Porque Às nos vezes ensinaram bom, né? a racionalizar. Para racionalizar, exatamente isso. Mas, assim, assistindo esse vídeo, que sensações, que emoções despertaram em você? Sentimentos? Tocou alguma coisa? Agora, se você for analisar mesmo o cachorro ali naquele primeiro contato, para mim no início é uma coisa da confiança, com a patinha, estou testando, está testando, de repente, né? Tanto que depois ele se entrega e deixa coçar a barriga, mas até então ele estava fazendo um contato. Talvez até se perca, não sei, a gente se perde muito, porque a gente testa, né? E, Despertar um sentimento de confiança. uma coisa, primeiro estou testando a confiança para depois ver se eu me entrego ou não, né? Quem mais, gente? Diga mais. Então, eu adorei, né, a cena, porque eu adoro essa comunicação com os animais, né? Eu tenho um gato, eu tenho certeza que se eu chegar em casa e contar para ele vai morrer de rir. O gato não sou eu, não. Esse também. Não, mas fora brincadeira, eu acho que existe um sentimento universal que é o da generosidade e do dar e receber, né? Tanto aquele rapaz que falou coisas que a gente não entendeu, quanto o cachorro. Você entendeu tudo que ele Não, entendemos assim, subjetivamente. Ah, sim, né? pois é. Mas, e o cachorro, ambos fizeram assim uma troca amorosa muito grande. E isso acontece também com humanos quando a gente é generoso com o outro, não é? Quando a gente é simpático com o outro vem também dar, não é? Faz os primeiros contatos, né? E vai se entregando. Não é? Isso que eu achei muito legal e, de certa forma, eu fico Parece que teve emocionada. ali um amor, assim, sabe quando você olha para alguém e sente aquele amor? Isso acontece com o humano e eu acho que acontece com o animal. Nessa situação, rolou essa situação de amor. Mas poderia não ter sido, assim, né? Como é que se Independente de ser Mas animal é ou como a não. Marisa falou, desde o momento que ele chegou com aquele amor, É porque houve uma sintonia e uma ressonância. ressoou no outro. Ele também se abriu para aquilo. É porque houve essa ressonância. Se ele Não, não chega teria tido. gritando, agredindo, chutando, É, ele ia fazer o quê? Como é que se explica para mim, eu olho a Meu primeira sentimento vez, rolou. eu olho Entendeu? você, eu posso gerar tem pessoas que eu olho e gero uma antipatia, A uma frequência. rejeição, e daí, baseado em quê? Eu senti.
A ressonância. Pela vibração. Tem pessoas que eu olho não vai. Só que você é aquele primeiro momento que você sente, você chega num ambiente, às vezes, nossa, aquela primeira impressão, aí depois você começa a elaborar. Seria a energia da pessoa com a minha Vibração, vibração. Ressonância. Ressonância. Alguma coisa da vibração dela com você que ativou em você coisas que você não gosta. Que você não gosta. Porque ninguém, se você não tiver. Quando uma pessoa ativa alguma coisa, quando eu me sinto mal diante de alguém, pode ter certeza que aquilo está dentro de mim. Não, aquilo foi ativado em mim, eu tenho aquilo. Então é que eu não gosto de sentir aquilo. Então entendeu? O que eu faço? Eu tento desligar. Se eu não consigo, transformar. Porque não tento a gente tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Se eu olho para a cara de uma pessoa que eu não sei nada dele, não vai. Mas aquela pessoa ativou alguma coisa. Mas é legal, porque nesse momento você tem que parar, né? E dizer, poxa, porque assim, o que ela me mostrou? Que eu não gosto, que eu não estou querendo ver, ou que eu não aceito, ou que eu não percebo. É importante isso. Observar você mais aquela pessoa para ver o que é porque aquilo que a gente gosta, ninguém reclama, né? Agora o que a gente vê e não gosta, inclusive é muito perigoso, porque as pessoas que querem te seduzir, elas chegam sorrindo, fazendo tudo que você gosta, para você entrar na conversa dela. Fascinação. Exatamente. Eu converso habitualmente com o meu cachorro. E ele responde. Eu também. Agora, eu tenho um foco que é o olhar. Eu olho e sei se ele está satisfeito ou não. Eu falei agora, vou para casa da Bia, tá bom? Não gostou. Não, eu digo. Mas essa cena, especialmente, mobilizou alguma coisa em você? Eu já vi muito essa cena em conservatório, né? Que é exatamente a vibração. Se você chegar amorosamente ou com um pedaço de comida, o cachorro vem e aceita, e se você chora, ele vai embora. Aceita, é como gente. Né? Igual a gente não quer carinho na televisão. Com certeza. Deixa a mesma coisa. As plantas também. Tudo. Todo ser vivo quer carinho. Conversa com a Quem mais? Quem mais quer falar da cena? Não, você falou de tudo. Então, já falou tudo? O cachorrinho com aquele moço estava na mesma frequência. Eu cheguei olha isso. Rolou aquela... O ser humano interagindo com o cachorro. Era um cachorro de rua e ele chegou. Essa interação, às vezes, fica mais fácil quando é com o cachorro, quando é com o gato. Você não tem a horário, né? Gente, vamos ouvir aqui a colega, por favor. Primeiro eu falei que eu não queria falar porque eu cheguei uma hora atrasada, mas já que, né, eu vi a cena e eu falei, a cena era só aquilo, a interação do cachorro com o ser humano com o cachorro, melhor dizendo, né? E aí, com o cachorro, ou com o gato, ou com animais, às vezes é mais fácil uma interação, é mais fácil rolar um carinho espontâneo, genuíno. Muito mais. É como ser humano com ser humano. Porque esse científico é tão anestesiado, né? Ele está tão programado em nós ficarmos insensíveis, que com o animal não, a gente já se abre, já é uma coisa natural. Eu acho que a gente racionaliza, não? Que a gente racionaliza como ser humano. A relação com todo ser humano você já racionaliza. É porque tem a palavra falada, e aí o que acontece? As pessoas, a maioria não ouve, nem espera o outro falar para poder responder, sabe? As relações são muito ruins. Primeiro a intra-relação, que é a gente com a gente mesmo, depois a inter-relação, né? Mas assim... Eu acho que a gente não sente, se a gente deixar às vezes sentir, você talvez, fica assim, sozinho. no primeiro plano, a gente não queria... Mas essa é a proposta da sociedade aqui, é resgatar isso na vida da gente, no dia a dia, nas nossas relações. A gente se desarma, né?
Primeiro, aquele não é um cachorro de rua, era um cachorro de uma pessoa que não se conhecia, né? E ele manteve... Não, no posto, no YouTube, está com um cachorro de rua. Muito bem tratado, deve ser um país muito desenvolvido. Mas deve ser russo, né? Pelo que eu entendi, eu vi um posto de gasolina. Ele deve ficar no posto. Aqui na Siqueira Campos, é lindo. é limpo, você nem entende. Os donos do cachorro são limpos. Ah, o branco? Vamos deixar o Renato falar. Fala, Renato. Obrigado. De nada. E ele manteve uma certa desconfiança até o final, ele não se entregou totalmente. O cachorro? O mais incrédulo que ele estava Ele se entregou. Ele estava assim. Fica pra cima é confiança, que isso? Cada um vem de um jeito. Deixa o Renato acabar o raciocínio dele. E segundo essa moça que chegou uma hora atrasada, para mim foi maravilhoso, porque era exatamente o que eu queria dizer que ela falou, que eu venho observando. Talvez pelo fato da solidão que as pessoas vivem, elas estão transferindo um relacionamento que era para ser entre humanos para os animais. Não que não se tenha carinho, afeto aos animais, não é isso. Mas estão colocando no mesmo patamar as relações por diversos motivos que eu não vou entrar em detalhes aqui agora. Eu não vi ao caso Eu que eu discordo de poderia você. Eu ter. acho que você pode ter as duas, que não são patamares diferentes. São relações Eu estou falando no modo geral. amorosas. O cachorro, o animal, A você gente não tem que se defender, percebe né? que os animais Eu tenho 12 gatos e um cachorro. Eu me relaciono com eles, me relaciono com as pessoas. Eu não faço Não, mal. mas é um colo, talvez seja um animal bem ajustado. Mas isso é uma pessoa. Não se engane. O animal estuda, que tem noção, e está nesse milhão de pensamentos. Deixa quem não falou falar para a gente seguir, até para o trabalho. Olha, que é minha visão também sobre esse fato do cachorro, essa sintonia que houve. O cachorro, citaram muito bem, né? Vamos falar na dia. É um pouco malandreado, né? Ele pegou o sentimento humano, aproveitou achando. Vocês viram que ele não se dedicou totalmente, ele saiu. Ele já está acostumado. Então vem também o interesse. Pegou o que ele disse. De voltar. Ele não era carente. Ele não era carente, tão carente assim. Entendeu? Ele foi mas o ser igual humano o ser humano. também é isso. Exatamente o que eu quero dizer. Justamente, olha o interesse por trás. Ele achou que Disse ali. pegou o pão e olhou pra E ele. olhou, tchauzinho, benção. Conquistei o que eu queria, então, gente, benção. O cachorro tem que guardar, ele foi procurar. Ele estava O ser humano, mas o ser humano. Mas ele é o outro lado. Não compare o cachorro ao ser humano. Não, é o outro lado. O ser humano é o outro lado. É o outro lado. Ele estava acostumado. Quer falar? É isso, o cachorro está acostumado, se deu bem, tchau. Foi mandar segurar o pão dele. O pão nosso que chega no Benção, padre. É o cachorro. A Alice da Silveira, ela, com muito sacrifício, brigando com muita gente, ela introduziu o uso do animal no tratamento dos doentes psiquiátricos. E ela falou uma coisa que eu me lembrei da Beatriz. Ela era apaixonada pelos gatos, mas ela disse que a personalidade do gato, a estrutura psicológica do gato é muito difícil de ser compreendida. Pode ser, né? Bom, gente, Eu acho que a estrutura psíquica do gato é muito parecida com a do humano. Eu também acho. E a gente, quando lida com o gato,
A gente tem que entender que está lidando ali com uma versão animal do ser humano. Eles não são que nem um cachorro que vem, eles ficam na deles. Eles vão dar carinho e tudo, mas também se aborrecer, se aborrece. Eles são muito sinceros no que estão sentindo. Expressam muito espertos. Vamos passar outro vídeo? Vamos ter mais um outro vídeo para assistir. É o último, prometo, tá? E aí a ideia mesmo é vocês atentarem o que vocês sentem quando assistem. Tem que mexer o final, Ficou quieto, nem respirando. Ducha. Que sentimento é muito forte. É uma aula de Chicotier, né? Esse filme ele dá uma interpretação em cima. Como é que isso bateu em vocês? Se vocês sentiram mais a história, se vocês sentiram mais o filho, a música, não sei se todos viram o filme há muitos anos atrás. Tocou. Que é diferente de hoje em dia, que o professor não tem mais essa abertura na sala. Eles são a respeito do cara. Vamos fazer uma conexão, que é um trabalho que a gente costuma fazer no Falando de Sentimentos, para que a gente possa se conectar de fato com esse sentimento que é o sentimento de carinho, que é o que a gente está trabalhando hoje. Tá? Então eu vou comandar esse trabalho, eu vou pedir que vocês se sentem o mais confortável possível na cadeira. E eu vou pedir que vocês fechem os olhos. Acho que agora a gente vai fazer um trabalho de olhar para dentro, de conexão, onde a gente entra em contato com esse sentimento. Todos nós vivemos todos os sentimentos. Né? A Beatriz só na internet detectou 500 sentimentos, fora o que não foi detectado. Então, nós somos um E eles não cantam turbilhão. sozinhos, eles andam sempre, eu costumo dizer que não é uma orquestra, todos eles tocam juntos. Só que de vez em quando um para, o outro toca mais, o maestro determina, né? O maestro somos nós, às vezes. Às vezes a gente perde a maestria da situação e põe um na frente, dois, mas é sempre junto, eles estão todos tocando. Vocês estão com frio aí, querem que eu diminua lá? Aí é infinitas possibilidades, né? Respirem, comecem a ficar atentos à respiração de vocês. Vamos fazer 3 respirações lentas e profundas. Baixe um pouquinho só. E a cada expiração vamos procurar soltar as tensões, aqueles músculos que estão presos, respirando e soltando. Respirando calma, normalmente e tranquilamente. Eu vou pedir a vocês que convidem mentalmente uma pessoa muito especial para vir conversar com vocês. Todos nós temos dentro de nós a nossa criança interior. Aquela criança que fomos um dia e que nunca deixou de existir. Ela nos acompanha a vida toda, sempre conosco, só que não nos damos conta disso. Então convide a sua criança para vir conversar com você nesse momento, amorosamente, carinhosamente. Nós vimos o mestre com carinho. A nossa criança
ela deveria ser nosso mestre também. Porque ela é autêntica, ela é espontânea, ela chora quando tem que chorar, ela nos ensina a rir quando temos que sorrir, ela nos ensina a viver no presente, a viver no momento. Ela não está no passado nem no futuro, ela está aqui e agora, na sua espontaneidade, com as suas emoções, seus sentimentos. E diante da sua criança, eu gostaria de ler um poema de um autor desconhecido, que é o que eu gostaria de dizer para minha criança. Também gostaria que vocês dissessem para a criança de vocês. Procura-se alguém que tenha carinho no olhar, que tenha leveza nas mãos, que tenha pureza no coração, que ame e deixe-se amar, que cuide e deixe-se cuidar. Procura-se alguém que num gesto tenha o poder do silêncio, que em uma palavra tenha o poder da ação, que tenha o sorriso da criança, que tenha na pele um toque intenso. Procura-se alguém que seja amor puro e sincero, que seja amigo e fiel, que seja carinho, que tenha seu nome, que seja você. Dê-se as mãos, deixem-se guiar por esse caminho iluminado, caminhando lado a lado, você e sua criança. Ninguém consegue entender o amor. É um sentimento sem limites. Autor desconhecido. Olhem-se nos olhos. Abracem-se, agradeça a sua criança ter vindo encontrar com você. A certeza de que muitos encontros terão. Toda vez que vocês quiserem se ver, vocês já sabem o caminho. Então, respirando, voltando, cada qual no seu tempo. Nós costumamos sempre finalizar com uma música. E eu vou pedir que quando vocês ouvem a música, vocês recebam carinho. Recebam nosso carinho. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te ver, e os meus olhos ficam sorrindo e pelas tuas mãos te seguindo, mas mesmo assim foge de mim. Ah, se tu souber. Essa é porque é o carinho. A ideia é assim. É para receber o carinho. E os meus olhos tem várias formas de citar flor, né? e pelas
dos lábios a procura vem matar essa paixão que me devora o coração sozinha. Ser feliz, Vocês podem abraçar, como é que eu não abraço? Essa aqui só tem ela. Essas três aqui você pode usar. Que lindo! Sem rir, né? Esse é o nosso trabalho aqui no Falando Sentimentos. Passar bons sentimentos.